Então, comecemos aqui, né? Iniciamos com nossa oração. Hoje é dia de Nossa Senhora do Bom Conselho, Nossa Senhora do Conselho, né? Um dos filhos de Nossa Senhora, mãe do Bom Conselho. Então, eu compartilhei até uma história sobre ela lá no grupo do Orações e Devoções. Então, oração Nossa Senhora do Bom Conselho. Gloriosíssima Virgem, escolhida pelo Conselho Eterno, para ser mãe do Verbo encarnado, tesoureira das divinas graças e advogada dos pecadores. Eu, o mais indigno dos vossos servos, a vós recorro para que vos digneis de ser o meu guia e conselho neste vale de lágrimas. Alcançai-me pelo preciosíssimo sangue do vosso divino Filho o perdão dos meus pecados, a salvação de minha alma e os meios necessários para operá-la. Alcançai-me para a Santa Igreja o triunfo sobre os seus inimigos e a propagação do Reino de Jesus Cristo por toda a terra, assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Bom Conselho, rogai por nós. Então, a gente está vendo a parte do catecismo que fala dos mandamentos, né? Então, na semana passada, a gente começou vendo porque quais são os mandamentos, né? Como é que Deus instituiu os mandamentos. E a gente vai ver então agora o primeiro mandamento. A gente chegou até a ler essa carta de São Paulo. Eu vou ler novamente só para a gente pegar o fio aqui da contexto, né? Dessa parte do catecismo. Então, diz lá na carta: uma vez mais vos digo que ninguém me tenha por insensato. Isso aqui é São Paulo escrevendo, né, para os coríntios, se não me engano. Ou então tomai-o por insensato, para que também eu possa sentir um pouco de orgulho. O que vos dizer, o que vou dizer na certeza de poder orgulhar-me, não digo sob inspiração do Senhor, mas como num acesso de delírio. Visto que muitos se orgulham das coisas humanas, também eu vou orgulhar-me. Vós que sois sensatos, suportais de boa vontade os insensatos. Sim, suportais quem vos escraviza, quem vos devora, quem vos explora, quem vos trata com orgulho, quem vos bate no rosto. Neste ponto, sinto vergonha de dizer, parece que somos fracos. Quanto às pretensões que qualquer outro possa ter como louco, deve ser falado, né? Como louco, também eu as tenho. São hebreus? Também sou. São israelitas? Também sou. São da descendência de Abraão? Também sou. São ministros de Cristo? Falando como louco, eu sou mais ainda. Muito mais pelos trabalhos, muito mais pelas prisões, pelos açoites sem conta. Muitas vezes vi a morte de perto. 5 vezes recebi dos judeus os 40 açoites menos um. 3 vezes fui flagelado com varas. Uma vez apedrejado. 3 vezes naufraguei. Uma noite, um dia, passei no alto mar. Viagem sem conta, exposto a perigos nos rios, perigos dos assaltantes, perigo da parte de concidadãos, perigo da parte dos pagãos, perigo na cidade, perigo nos lugares desabitados, perigos no mar, perigos entre falsos irmãos, trabalhos e fadigas, muitas noites sem dormir, com fome e sede, frequentes jejuns, frio e nudez, além de outras coisas, o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação por todas as igrejas. Quem está fraco sem que eu sinta com ele? Quem é seduzido ao pecado sem que eu fique indignado? Se é preciso contar vantagens, contarei vantagens da minha fraqueza. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é bendito pelos séculos, sabe que não minto. Em Damasco, o governador do rei Aretas pôs guarda na cidade de Damascenos para me prender, mas através de uma janela fui descido na cesta pelo muro e escapei das suas mãos. Então, aqui é São Paulo contando aqui, né, as agruras que ele sofreu pelo Evangelho, né? Tá?
Veja quanta coisa ele sofre e ele não esmorece, né? Continua no processo de que Deus pediu a ele, né? Que é a evangelização dos gentios, né? Então, começando aqui do primeiro parágrafo, né? Que diz assim: o primeiro mandamento da lei de Deus. Qual que é o primeiro mandamento da lei de Deus? Amar a Deus sobre todas as coisas. Na tábua, ele fala de uma forma diferente, né? Ele fala: eu sou o Senhor teu Deus, não terás deuses estranhos perante mim. Né? Mas, no final das contas, é isso, né? Amar a Deus sobre todas as coisas. Né? E parece ser algo bem simples, né? Parece ser algo muito simples, mas eu acho que a gente até esquece de contar este pecado numa confissão. Porque toda vez que a gente peca, a gente não está amando a Deus. Então, em vários momentos, a gente acaba cometendo o pecado de não amar a Deus sobre todas as coisas. Então, me parece que a gente acaba até esquecendo de contar esse pecado. E aí a pergunta 350 diz: por que disse o Senhor antes de ditar os mandamentos, eu sou o Senhor teu Deus? Antes de promulgar os seus mandamentos, Deus disse, eu sou o Senhor teu Deus, para que saibamos que Deus, sendo o nosso Criador e Senhor, pode mandar o que quiser e nós, criaturas suas, somos obrigados a obedecer. Então, veja, Deus criou o homem, né? E ele não deixou o homem sem o seu manual, vamos dizer assim, né? Porque, veja só, toda vez que a gente tem um componente doméstico, o fabricante vende um manual junto, né? Se a gente usar de uma forma diferente, imagina, a gente compra um carro. O carro é a gasolina, a gente vai e usa água, vai funcionar? Não vai, né? Ou a gente faz qualquer outra coisa que é contrário à natureza lá do funcionamento. Não vai funcionar. Então, Deus, ele nos dá também uma regra de vida, né? Essa regra de vida está lá nos 10 mandamentos, que parece ser algo bem simples, né? Mas nem isso a gente consegue cumprir, né? Pelo menos a grande maioria das pessoas não consegue cumprir de forma completa, né? Por ignorância, às vezes, por malícia também, né? Então, lembra que a gente tem aí, nós temos uma lei do pecado que está inscrito na nossa carne, né? Então, a gente tem essas duas situações, quando a gente tem a malícia e quando tem a ignorância. Então, os primeiros 3 mandamentos, eles são uma obrigação para com Deus. E os outros mandamentos, uma obrigação para com os nossos próximos. Né? A pergunta 351 nos fala: que nos ordena Deus com as palavras do primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas? Que é o que a gente estava acabando de falar, né? Com as palavras do primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, Deus nos ordena que o reconheçamos, adoremos, amemos e sirvamos a Ele só, como o nosso soberano Senhor. Então aqui tem a chave, né? Lembramos que quando Santo Inácio Loyola, ele nos diz lá no seu espírito, no seu manual, né, o manual dos como é que chama? O manual da, do retiro, né? Retiro espiritual que ele fez, né? Ele fez o manual do retiro espiritual. E ele dá lá no número 23, né? Ele fala assim: para, para que foi criado o homem? Né? Qual é o propósito de Deus ter criado o homem? Então, ele diz: nós fomos criados para conhecer a Deus, amá-lo e servi-lo. Tá?
O homem foi criado para isso. São Paulo, é São Paulo? Santo Inácio de Loyola, ele escreveu seu manual de Eu tô mais Padroeiro da infantaria. ele é padroeiro da cantaria, né? Porque ele foi, né, um soldado lá na cidade lá da Espanha, que esqueci o nome, acho que Sevilha, eu acho. Qual santo? Santo Inácio de Loyola, o fundador da Companhia de Jesuítas. Companhia de Jesus. Então, ele foi um soldado não, ele tinha uma patente, se não me engano, era capitão. E ele é ferido lá numa batalha, né? A perna dele é quebrada e ele é levado para o hospital e o único livro que ele encontra lá para ler, enquanto ele está se recuperando, são as Sagradas Escrituras. Então, ele tem contato ali com as Sagradas Escrituras, ele passa, então, a ter a graça, né, de se converter, de ser um grande santo, como ele foi. Né? Muito interessante a história dele, de Santo Inácio. Então, ele diz bem claramente que nós somos criados para conhecer a Deus, amá-lo e servi-lo. E todas as outras coisas, elas devem ser usadas, né, as outras demais objetos, coisas, para que a gente consiga usá-la para se aproximar de Deus. Né? E aquilo que for para aproximar de Deus, que a gente deva usar. Aquilo que for afastar, que a gente deve rejeitar. É só um contexto aqui. Como é que se cumpre, a pergunta 3 segundos, como é que se cumpre o primeiro mandamento? Cumpre-se o primeiro mandamento com o exercício do culto interno e externo. Então, não é somente, né, interior ou somente exterior. A gente encontra, às vezes, muita gente, às vezes, somente culto externo, outro só culto interno, mas as duas coisas têm que ser conjugadas, né? O que vem a ser, então, o culto interno, né? Que é a pergunta 353. O culto interno é a honra que se presta a Deus só com as faculdades da alma, isto é, com a inteligência e com a vontade. Tá? E o culto externo? O que vem a ser o culto externo? O culto externo é a homenagem que se presta a Deus por meio de atos exteriores e de objetos sensíveis. Então, como que a gente podia exemplificar aí um ato externo? Seria um ato externo? A caridade. Isso, exatamente. A caridade, né? Um ato de fé. Então, por exemplo, quando você procura os sacramentos, você crê que os sacramentos eles são realmente uma ação do próprio Cristo, né? Em nós. Né? Então, uma devoção, né? Que a gente faz também é um ato externo. Uma consagração que a gente faz, por exemplo, a Nossa Senhora. Tudo isso são atos externos, né? Tá? Contempla, obviamente, atos internos, mas dá para a gente ver isso claramente. As pessoas veem e muitas vezes essa coisa que é notável, ela acaba influenciando outras pessoas. Como, por exemplo, como é que um filho ele acaba fazendo uma coisa, ele acaba sendo formado? Vendo o pai. Então, ele vai olhando o pai e vai querendo fazer aquilo que o pai faz. Então, o pai, para ele, é um exemplo. Então, se o pai ele tem atos de religião, o filho, grande chance de acontecer, né? Também ele seguir o pai. Né? Então, isso é uma coisa natural. Tá? Poderá haver, aliás, não basta adorar a Deus interiormente, só com o coração. Resposta: não basta adorar a Deus interiormente, só com o coração, mas é necessário adorá-lo também exteriormente, com a alma e com o corpo juntamente, porque ele é criador e senhor absoluto de uma e de outro. Então, assim, a gente vai passar, por exemplo, por
uma igreja onde tem o sacrário, qual é a nossa atitude exterior mesmo, além da interior? E a gente fazer uma genuflexão. Se ali está presente nosso Senhor, nós precisamos para nosso bem, né? Não é porque Deus precisa disso, não. É porque nós, fazendo isso, a gente acaba também, né, crescendo na fé. Então, o ato exterior que demonstra que nós cremos realmente que ali está nosso Senhor Jesus Cristo, né? Seu corpo, né? Seu sangue, sua alma, sua divindade, né? De forma eucarística. Inclusive, este ato de fé é tão importante que ele até tem indulgência. Se a gente se ajoelhar, né, no sacrário, fazer uma oração, rezar um terço, existe uma indulgência bem grande ali. Rezando um terço, em frente ao sacrário, existe a igreja concede uma indulgência. Se eu não me engano, são de 15 anos, não lembro bem exatamente, mas é um tempo bastante grande, né? Então, atos de exteriores... Quem você falou 15 anos, porque em relação você botou 15 anos? Eu estou falando que a gente, quando faz reza o terço em frente ao sacrário, em frente ao nosso Senhor Jesus Cristo sacramentado, recebe indulgência de 15 anos, se não estou me enganando. Se não me engano, mas é um número grande, assim, 7 ou 15 anos. Depois eu vou olhar isso aí com mais precisão para dizer. Olha, é tão importante isso que você sabia que a gente fazer o sinal da cruz tem uma indulgência de 3 anos? E se fizer com a água benta, tem indulgência de 7 anos. Veja como é importante, né? Sinal da cruz. E sinal da cruz, a gente tem que fazer o sinal da cruz na fronte, no ventre e nos ombros. Não é aquela besteira que se faz aqui, quase que não é um movimento de matar mosca. Às vezes, eu vejo gente fazer assim, ó, como se fosse estar matando uma mosca ou espantando um inseto. Não, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tá? Então, é importante que a gente faça as coisas bem feitas. Poderá haver culto externo sem o interno? Olha só, aqui é outra pergunta interessante, né? Não pode, de forma alguma, haver culto externo sem o interno, porque aquele desacompanhado deste fica privado de vida, de merecimento e de eficácia, como um corpo sem alma. Então, fazendo a coisa de forma exterior, né, somente exterior, é algo assim bem, eu diria, quase que uma coisa abominável, né? Porque se você não está nem fazendo aquilo com o coração, não serve de nada. É como o Cassiano fala, é um corpo sem alma. Tá? Porque isso aqui, gente, não brinca, a gente não brinca, não parece brincadeira, mas existe. Existe, sim, infelizmente. Pessoas que fazem esse tipo de ato. Bom, existe então aí, né, algo que é afirmativo, que a gente falou aqui agora, né, coisas positivas, mas essa condição de adorar somente a Deus, só Ele adorar e sobre todas as coisas, existe também algumas coisas que devem ser proibidas, negadas, né? Coisa negativa. Então, na pergunta 357 diz, o que nos proíbe o primeiro mandamento? E aí diz, o primeiro mandamento proíbe-nos a idolatria, a superstição, o sacrilégio, a heresia e todo e qualquer outro pecado contra a religião. Então, veja, isso aqui é tão importante que muita gente, às vezes, se esquece disso. Então, por exemplo, superstição é algo que está tão entranhado assim em nossa vida, que muita gente já acaba sendo supersticioso. Eu não vou tomar esse caminho aqui porque eu sempre tomei esse, e esse daqui sempre deu certo. Então,
Isso aí é como se você estivesse confiando mais numa expressão do que em Deus, né? A idolatria tem diversas formas. Então, por exemplo, a pergunta é: o que é idolatria? Pergunta 358. Chama-se idolatria o prestar a alguma criatura, por exemplo, uma estátua, uma imagem, um homem. Podia até dizer mais coisas, né? Uma pessoa famosa, dinheiro, trabalho. Tem muita coisa que pode também tomar o lugar de Deus. E muitas vezes, às vezes, a pessoa não se dá conta. Ou seja, fazer um culto de adoração. Adorar uma imagem de Nossa Senhora não é pecado. Não se adora a imagem, certo? Não existe adorar a imagem. Uma pergunta que o Dona Letícia fez aqui. Adorar a imagem. Não existe adoração. Adoração é a Deus, né? A imagem, ela serve para a gente como um meio, né? Como um instrumento de nos levar até Deus. Então, uma imagem de um santo deve ser venerada, deve ser. A gente deve fazer alguma veneração, né? Algum ato assim, de rezar, de pedir intercessão. Tá? Isso a igreja já fala sobre isso, já definiu essa situação, porque isso é uma coisa que os protestantes, né, os hereges protestantes, eles dizem, né, que a gente está adorando ídolo, como se fosse idolatria, mas não tem nada a ver, né? Eles não conhecem o que significa isso. Então, por exemplo, quando a gente tem lá um ícone no computador, aquele ícone é uma imagem que nos leva ao programa. Quando eu clico no ícone, o que me leva? A abrir o programa. Então, a mesma coisa, quando a gente está olhando para um santo, ele nos leva até Deus. Nossa Senhora, ela é o instrumento mais perfeito que Deus fez para nos levar até Ele. Tá? Nossa Senhora, que vai ser, assim, vamos ter uma devoção maior agora no mês de maio, né? Que é o mês de Maria, tá? E ela, né, ela nos leva até Deus. Então, Deus quis usá-la para que a gente chegue até Ele, certo? Então, assim, se a gente for olhar assim, as coisas negativas que a gente tem, né, como foi falado na pergunta 357, então a gente tem várias coisas. Por exemplo, eu podia citar aqui no manual de exame de consciência, que o moceiro lá do Nossa Senhora da Fé do Rosário nos, nos dá, né, para a gente poder fazer uma boa confissão, tem coisas que a gente às vezes passa, vamos dizer assim, despercebido. Como, por exemplo, vamos lá, uma pessoa, por exemplo, que gosta de olhar o horóscopo, isso é um pecado, tá? Olhar signo, olhar horóscopo. Imagine as pessoas serem todas definidas em 12 tipos de pessoas. Isso não existe, isso é totalmente absurdo. Então, quando a pessoa olha o horóscopo e lê o horóscopo achando que aquilo vai, né, ser bom para ela, que vai acontecer isso e aquilo, ela está cometendo um pecado contra o primeiro mandamento. Tá? O horóscopo, ou até uma consulta a esses tarô da vida e essas porcarias que existem por aí, né? Tudo isso faz parte. Horóscopo, adivinhação, tábua, isso tudo é contrário ao primeiro mandamento, tá? Até, por exemplo, não rezar as nossas orações de forma fiel, diária, também acaba se tornando um pecado contra o primeiro mandamento, tá? Vocês sabiam que, por exemplo, receber a hóstia consagrada, a Eucaristia na mão, é um pecado contra o primeiro mandamento? Eu sei que isso pode chocar algumas pessoas, né, mas Deus, né, o nosso Senhor sacramentado, ele só pode ser tocado por mãos consagradas. Isso está claro lá no Concílio de Trento, né, 1560 e pouco, né? E aí, se você, a gente, eu já fiz isso sem saber, eu não tinha o conhecimento.
No momento que eu passei a ter o conhecimento, que eu deixei a ignorância, eu nunca mais recebi na mão, ainda quando até frequentava, né, a missa nova. Nunca mais. Tanto é que quando, na época da pandemia, que aí alguns padres começaram a não querer, né, uma orientação até da Diocese aqui de Salvador, que não poderia dar na boca, na língua, e eu, na missa, me ajoelhei para receber, o padre não quis dar e disse que só podia dar na mão. Aí eu não recebi. Eu simplesmente voltei, me levantei e voltei e fiz minha comunhão espiritual. Tá? Então, o padre não pode negar isso. O fiel tem o direito de receber na língua. Tem o direito. Tá? E se o fiel receber na mão, ele está cometendo, né, um pecado. Ok? É importante. Desesperada da misericórdia de Deus. Então, às vezes a pessoa entra em desespero. Isso é um pecado também contra o primeiro mandamento. Tá? Dar demasiada importância a alguma pessoa, criatura, atividade, objeto ou opinião. Isso também é um pecado contra o primeiro mandamento. Então, veja quantas coisas a gente não sabe, né? E não fazer um bom exame de consciência é um problema sério, porque a gente acaba fazendo uma confissão não tão correta, tão adequada, né? Tá? Ninguém levantou a mão, então vamos na sequência. Como está expressa na Sagrada Escritura esta proibição, né? Na Sagrada Escritura está expressa esta proibição com as palavras: não farás para ti imagem de escultura, nem figura alguma de tudo o que há em cima no céu e do que há embaixo na terra, e não adorarás tais coisas, nem lhes darás culto. No livro dos Números fala sobre esse mandamento, né, essa frase, né, essa passagem, só que também, logo à frente, né, ele fala que deve ser feita uma serpente de bronze para que os homens, quando olharem para a serpente, sejam curados das picadas das cobras, né, que foram usadas para picar, né, para machucar lá os judeus que estavam, os israelitas que estavam desobedecendo a Deus. Então, quando ele também manda que seja construído 2 anjos e coloquem na tampa da Arca da Aliança. Então, não é exatamente essa questão de adoração de imagem. A imagem, ela pode ser usada, né, como um instrumento, né, de levar um culto externo para Deus. Porque o santo, né, a imagem daquele santo, tem esse propósito. Né? Proíbem estas palavras toda a espécie de imagens, e aqui é o que eu estava falando, não, por certo, mas só as das falsas divindades, feitas com o intuito de adoração, como faziam os idólatras. Tanto isto é verdade que o próprio Deus deu ordem a Moisés para fazer algumas, como as estátuas dos querubins, que é os anjos, né, que eu falei, que estavam sobre a arca, e a serpente de bronze lá no deserto. A pergunta 361 é: que é a superstição? Chama-se superstição toda e qualquer devoção contrária à doutrina e ao uso da igreja, bem como o atribuir a uma ação ou alguma coisa uma virtude sobrenatural que ela não contém, que ela não tem. Tá? E aqui a gente vê que realmente tem muitas pessoas que ainda mantêm, né, superstição, mesmo, né, ainda, mesmo já dentro, né, de um processo de conversão, né, da igreja, mas mantém ainda essas atitudes de superstição, pessoas supersticiosas.
Tá? Isso é uma coisa que a pessoa deve analisar bem, né? E modificar esse tipo de comportamento, porque ele desagrada, né, a Nosso Senhor. Desagrada a Deus, né? É um pecado contra o primeiro mandamento. Né? Outra pergunta: o que é o sacrilégio? O sacrilégio é a profanação de um lugar, de uma pessoa ou de uma coisa consagrada a Deus ou destinada ao seu culto. Então, às vezes, assim, ó, pessoas sem fé, né, pessoas que são, às vezes, hereges, às vezes mesmo ateus, pegam objetos sagrados, né, por exemplo, um terço, pega a imagem de um santo, e aí quebra ou faz algum tipo de profanação, né? Você vê que às vezes tem lugares, igreja aí que as pessoas invadem, né, e roubam lá as peças consagradas, né, os cálices, chega até a abrir o sacrário, né, e roubar. Esse negócio de roubar a hóstia, isso é uma coisa tão séria, né, que você vê como uma coisa é tão importante isso. Eu já soube, né, que algumas religiões, falsas religiões, né, seitas, elas compram hóstias consagradas, né, para fazer cultos satânicos, tá? Elas compram e pagam caro. Por que eles fazem isso? Porque eles sabem, né, que ali realmente está. Eles creem mais até do que alguns católicos. Creem que ali está presente o nosso Senhor Jesus Cristo, né? Sua carne, seu sangue, sua alma e divindade. Olha que interessante, né? E o dia que eles fazem isso é o dia de quinta-feira. Por que é o dia de quinta-feira? Porque a quinta-feira é o dia da paixão do Nosso Senhor, é o dia que a gente faz o culto, né? A devoção à paixão do Nosso Senhor, né? A quinta-feira à noite. Né? Porque foi na quinta-feira à noite que Nosso Senhor foi para o horto, né? Foi para o Getsemane. Lá ele ficou em agonia, né? Rezou, e ali começou a sua paixão, né? Seu sofrimento, né? Então, esse dia, ele é um dia importantíssimo para o católico. Então, a tradição da igreja, ela lembra, né, que a gente deve fazer toda quinta-feira à noite, fazer uma leitura ou fazer uma oração, né, em reparação, né, lembrando, né, fazendo a leitura da paixão de Cristo ou de uma meditação, né, do sofrimento de Cristo. Tá? Então, dependendo da igreja, né? Tem, tanto, o mosteiro lá ele sempre faz, chama da Hora Santa. E quem foi que mostrou isso? Foi Santa Margarida Maria Alacoque, que recebeu, né, a visita de Jesus Cristo, né? E pediu a ela, né, para ela divulgar esse ato, né? É um ato exterior, né, sobre uma meditação da paixão de Cristo. Então, chama da Hora Santa. Certo? Então, são coisas que a gente deve colocar no nosso dia a dia, nossa semana, né? A quinta-feira à noite, né? Entre as 9 da noite e meia-noite, a gente faz uma meditação sobre a paixão de Cristo. Ele diz isso, eu gostaria que as pessoas, né, os fiéis, estivessem comigo como se estivessem comigo lá na hora da minha agonia. Fazer companhia, Jesus. Exatamente, fazer companhia a ele. Ele pediu isso para ela, né? Para a santa. Então, a tradição da igreja continua com isso. É importante que a gente mantenha essa tradição, né? Porque isso agrada ao Nosso Senhor. Isso aí é algo que nos eleva, né? Nos fortalece na nossa fé, na nossa esperança e caridade. Tá? Então, se você quer
aumentar mais ainda a sua devoção, né? Você quer aumentar ainda mais seus atos de amor com, para com Deus, coloque também isso na sua rotina de quinta-feira à noite, né? Fazer a leitura da passagem da Paixão de Cristo, né? Da quinta-feira à noite, quando ele se retira lá pro horto, né? É importante isso. Pergunta 363, que diz: que é a heresia? E a resposta é: a heresia é um erro culpável de inteligência pelo qual se nega com pertinácia alguma verdade de fé. Então, as verdades de fé nós vimos lá no credo, né? 12 artigos de fé. Então, se alguma daquelas verdades de fé forem negadas, mas tem que ser uma negação em que a gente saiba realmente que a gente está fazendo isso com a vontade, né? Com inteligência e assim de forma, como diz, pertinaz, de forma consistente. Se a gente faz de forma ignorante, isso não é assim, uma heresia, porque a pessoa não foi bem informada. Tá? A heresia era uma coisa que, por exemplo, quando lá no começo do cristianismo, né, um padre dizia que Jesus Cristo não era Deus, né, tinha duas pessoas, ele estava fazendo aquilo de forma consistente, de forma a negar realmente a divindade. Tá? Porque, naquele caso, ele não queria que não fosse definido como Maria, mãe de Deus. Então, aí ele dizia que eram duas pessoas, uma humana e uma divina, e que Maria era mãe só da pessoa humana. Se a gente for olhar direitinho, ainda hoje tem gente que pensa assim. Eu até já conversei com pessoas que chegaram até a dizer isso. Interessante, né? E aí, é outra coisa que eu quero chamar a atenção também, que quando a gente escutar esse tipo de coisa, o que nós devemos fazer? A gente não deve ficar calado, a gente não deve se calar, não deve deixar isso barato. Ao contrário, a gente deve defender a nossa fé. Porque se a gente se omitir, a gente está cometendo um pecado. Porque quando a gente conhece, a gente crê, a gente tem fé, a gente tem que defender a nossa fé. A gente tem que morrer por ela, se, se necessário, tá? Morrer pela fé. Ao contrário, né, dos hereges lá, que eles matavam pela fé. Nós devemos morrer pela fé. Defender até a morte. Então, se você ouvia, lembra, a gente falou de Santo Inácio Loyola, né? Eu lembrei de um caso que aconteceu com ele, em que ele encontrou com uma pessoa, né, era um protestante lá, e ele xingou Nossa Senhora. Santo Inácio Loyola ficou assim, a ira dele veio às alturas, né? Então a primeira coisa que ele teve ímpeto foi de querer matar essa pessoa, né? Pelo fato dele defender, né? Tão ardorosamente. E aí ele persegue essa pessoa, só que chega uma bifurcação, né? Dois caminhos que tem que escolher. Ele aí para e pede, né? Pede a Deus que dê a ele, né, o caminho que deve seguir para que ele faça a coisa que tem que ser feita. E Deus dá uma inspiração para ele pegar o caminho diferente do que aquele herege lá seguiu, né? Para que ele não cometesse um pecado, né? Tá? Você vê como um santo, né? Ele tem esse ardor, né? Então, ele não quer que ninguém faça nenhum tipo de sacrilégio. Claro, ele
ele é mais do que todo mundo alguém que defende, né, a fé como de unhas e dentes. Então, se ele vê alguém fazendo algo contrário à fé, ele vai, obviamente, tem que falar alguma coisa, tem que combater. Então, muitas vezes, por respeito humano, o que que a gente faz? A gente se cala, não fala nada. No passado eu já até fiz isso, né? Não queria gerar conflito, não sei o quê, mas hoje eu não penso mais assim. Tanto é que, às vezes acontece, né, de ter uma pessoa sentando numa mesa, conversando comigo, e começa com as histórias, né, sabendo que eu sou católico, começa a falar um monte de abobrinha, né, e eu, claro, né, vou defender, vou até o fim, vou tentando mostrar de forma sem precisar levantar a voz nem nada, mas usando, né, uma certa, assim, mansidão ali, para mostrar à pessoa que não é aquilo que ela pensa, que ela está falando ou imaginando, né? Mas a gente precisa fazer isso, porque se não fizermos, nós estamos sendo culpados de negar a nossa fé, né? Lembra que Jesus Cristo falou assim, ó, se me negar diante dos homens, no juízo eu também negarei, eu te negarei diante do Pai. Então isso ele fala lá né, pros judeus, né? Pergunta 364. Que mais coisas proíbe o primeiro mandamento? O primeiro mandamento proíbe também todo o comércio ou trato com o demônio e o filiar-se a seitas anticristãs. Então, veja, tem muitas seitas assim no mundo, espalhadas pelo mundo, né? Tem algumas que são mais ferrenhas assim, em relação ao anticristianismo, como, por exemplo, o maometano, né? Como, por exemplo, tem vários aí, né? A própria religião áfrica diz que não é, mas acaba sendo algo demoníaco. Então, se envolver com esse tipo de coisa é algo que fere o primeiro mandamento, tá? Como o catecismo nos esclarece aqui, né? Pergunta assim, quem recorresse ao demônio e invocasse, cometeria pecado grave? E a resposta é, quem recorresse ao demônio e o invocasse, cometeria um pecado enorme, porque o demônio é o mais perverso inimigo de Deus e do homem. Tá? E aí eu lembro de São Padre Pio, ele falava que os protestantes são filhos do demônio. Olha que absurdo, né? Mas tem algo assim. É claro que a maioria das pessoas não sabe exatamente o que é, né, o protestantismo. Eles vão lá naquela quase que enganados, né, gente? A gente vê que aquelas pessoas que estão ali, elas são enganadas, né? Elas não sabem exatamente o que é. E se soubesse, tenho certeza que não estariam ali. Agora, aqueles que sabem, como, né, os líderes, eles sabem o que estão fazendo, porque eles ganham dinheiro com isso. Mas a maioria das pessoas, a gente deve ter compaixão delas. Então, a gente vê essas pessoas, né, dando dinheiro para esses caras aí, né, comercializando a fé. Isso é uma coisa, né, abominável. Na pergunta 366, é lícito interrogar as mesas chamadas falantes ou escreventes, ou consultar de algum modo as almas dos mortos por meio de espiritismo? Essa pergunta também é muito boa. Todas as práticas do espiritismo são proibidas, porque são supersticiosas e muitas vezes não estão isentas de intervenção diabólica. E por isso foram justamente interditas pela Igreja. Então, o espiritismo é uma doutrina que nega mais de 40 verdades de fé da Igreja. Principalmente, ela nega, né, que Jesus Cristo é Deus. Mas, se você conversar com o espírita, ele vai tentar te convencer disso, né? Que Jesus Cristo, na verdade, é um ser, moralmente falando, né,
dos melhores que você pode ter visto, né? Mas ele não é Deus. Espírito elevado que eles falam. Então, e aí ele diz que não tem céu, que não tem inferno, que a pessoa volta em outra vida. Então, eles vão para aquelas mesas lá, né? Que é tudo enganação, né? É tudo enganação. Na verdade, eles conseguem descobrir muitas coisas das pessoas que estão ali presentes antes de começar aquela reunião, né? Aquela sessão deles lá, né? E aí eles se passam como o espírito da pessoa que ela quer falar, volta para falar com ela. É uma idiotice tão absurda que, né? Mas isso tudo é contrário à fé católica. Então, um dos piores inimigos que a igreja tem é também o espiritismo. E, inclusive, tem gente, né, que diz que é católica e pratica também essas superstições de espiritismo. Recebe um tal de passe, né? Passe. É uma loucura. É assim, é algo tão abominável. Pergunta 367. O primeiro mandamento proíbe acaso honrar e invocar os anjos, os santos? Então, lembra que a gente falou sobre invocação dos santos? Né? Da outra vez a gente falou sobre isso, 2 semanas atrás, eu acho. A resposta é não, não é proibido honrar e invocar os anjos e os santos. E até o devemos fazer, porque é coisa boa e útil, e altamente recomendada pela igreja, já que eles são amigos de Deus e nossos intercessores junto dele. Tá? Então, a gente, principalmente Nossa Senhora, né, que é a grande intercessora, né, pedir a ajuda dela, né, uma devoção, ser devoto dela, né, e sempre pedir a ajuda dela, dos nossos santos anjos, do nosso anjo da guarda, dos santos de predileção, né? Ou seja, às vezes as pessoas têm algum santo mais predileto que o outro. Por quê? Porque eles estão. Lembra que nós temos comunhão, né? É a comunhão dos santos. Eles rezam, ou melhor, eles pedem por nós. Tá? Eles estão lá na visão beatífica de Deus. Então, eles têm esse contato. Isso é tão claro lá nos evangelhos, a gente vê situações, né, que várias passagens que a gente vai encontrar, né, em que Deus atende a oração de um justo para outra pessoa. Por exemplo, Abraão e Ló, né, eles pediram pela pela cidade que ia ser destruída. Lembra que, deixa eu ver, aquele é um caso bem interessante, o centurião que pediu a Jesus para curar o servo dele que estava em casa doente. Então, o centurião que nem era cristão, né, foi lá, pediu a Jesus, e ainda disse uma frase bem interessante que a igreja até usa na missa. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha casa. Dizei uma só palavra e ele será curado. E a gente usa na nossa alma, né? Quando o padre, logo antes lá de receber a comunhão, né, o padre levanta a hóstia consagrada e diz, eis o Cordeiro de Deus, né? E aí a gente diz, Domino non sou digno entre sobre o técnico meu, certo de que verbo sanado, anima meia. Senhor, não sou digno que entreis em minha alma, mas diziam a sua palavra e ela será salva. Tá? Isso foi o que o centurião que foi lá, né, pediu a Jesus. O centurião não era cristão nem nada, mas Jesus elogiou até a fé dele, né? Esse é realmente um homem que tem fé. Não vi uma fé tão grande assim em Israel. E aí, quando o centurião volta para casa, já encontra o servo curado. E ele pergunta que hora foi acontecer isso. Foi exatamente na hora que Jesus falou para ele: vai, volta para casa, que o seu servo já está curado. Então, assim, a intercessão das pessoas, né, já mostra que Deus ouve. Então, um santo que está lá no céu, né, o anjo que tem a visão beatífica, Deus não vai ouvir? Vai.
Agora, assim, é claro que as coisas não acontecem ao nosso modo, né? Deus vai conceder quando ele achar necessário, quando ele achar que é o momento. Não devemos esperar que vai ser uma coisa de imediato. Mas que a gente deve fazer, sim, é pedir a ajuda dos nossos grandes irmãos heróis na fé, santos, né? Dos anjos. Claro que precisamos, devemos fazer. A igreja, ela diz que é uma coisa necessária para a gente. Tá? Pergunta 368. Sendo Jesus Cristo o nosso único mediador junto de Deus, por que recorremos também à intercessão da Santíssima Virgem e dos santos? E a resposta: Jesus Cristo é o nosso mediador junto de Deus, enquanto, sendo o verdadeiro Deus e o verdadeiro homem, só ele, em virtude dos próprios merecimentos, nos reconciliou com Deus e dele nos obtém todas as graças. Mas a Santíssima Virgem e os santos, em virtude dos merecimentos de Jesus Cristo e pela caridade que os une a Deus e a nós, olha aí a comunhão dos santos, auxilia-nos com a sua intercessão para alcançar as graças que pedimos. E este é um dos grandes bens da comunhão dos santos. Então, essa é uma das verdades de fé, né, do credo, na comunhão dos santos. Então, uma coisa que a gente faz, reza para os santos, né, interceder por nós, pede uma novena, né, num rosário, texto, né, numa oração simples qualquer. A gente reza pelas almas do purgatório, que é um grande bem que a gente faz para elas, né? Principalmente a gente pedir, né, celebração de missa por elas. E tenho certeza que elas, quando forem para o céu, quando elas forem libertas para o céu, elas vão se lembrar de nós e vão também interceder por nós. Tenho certeza disso. Por que eu sei disso? Porque lembra aquele livro que nós lemos, né, sobre a devoção das almas do purgatório, alguns exemplos que a gente viu lá sobre pessoas, né, que rezavam pelas almas do purgatório e como essas almas intercedem, né, pelas pessoas que fazem isso na sua necessidade, né? Então, tem inúmeros exemplos. Inúmeros. É só ler aquele livro lá das almas do purgatório, a gente vai ver aí vários exemplos sobre isso. E essa é a comunhão dos santos, né? Pergunta 369. Podemos honrar também as sagradas imagens de Jesus Cristo e dos santos? Sim, porque a honra que se tributa às sagradas imagens de Jesus Cristo e dos santos refere-se às suas mesmas pessoas. Tá? Honrar não é adorar, né? Adorar é a Deus. Honrar é prestar uma honra, prestar uma homenagem, prestar né, um culto de veneração, né? E as relíquias dos santos podem honrar-se? O que é uma relíquia de um santo? A relíquia tem vários tipos, né? Várias classes de relíquias. Tem a primeira classe, que é um pedaço de cabelo, né? Uma coisa assim, que é do próprio corpo. E tem a de segunda classe, que é algum objeto que ele usou. Terceira classe, outras coisas, né? Então, essas relíquias, elas fazem parte dos sacramentais, né? Então, uma relíquia é importantíssima para a nossa fé também, né? Então, lembra que você pega, por exemplo, lá no capítulo, não lembro qual capítulo, mas no Atos dos Apóstolos, né? Quando São Paulo, né? Ou São Pedro, eles estavam comendo, né? E aí o pano que eles usou para limpar, né, a boca ou a mão, aquilo se tornava uma relíquia para as pessoas, porque eles usavam aquele pano para curar doentes. Isso está escrito no Atos dos Apóstolos. Tá?
como é que Santa Helena, achou a cruz de Jesus, a cruz que ele foi crucificado? Porque naquela época muitas pessoas eram crucificadas, né? E aí tinham muitas cruzes lá no local onde ela foi procurar. E o que ela fez? Ela pegou o doente e encostava na cruz. A cruz de que o doente era curado era a cruz que Jesus foi crucificado. Então, aquela cruz foi recolhida, foi dividida em pedacinhos e enviada para vários locais, né? Então, é um sacramental importantíssimo também. Que diferença faz, aliás, isso aí. E as relíquias dos santos podem honrar-se? Sim, também as relíquias dos santos podem e devem honrar-se, porque os seus corpos foram membros de Jesus Cristo e templo do Espírito Santo, e devem ressurgir gloriosos para a vida eterna. Que diferença há entre o culto que prestamos a Deus e o culto que prestamos aos santos? Entre o culto que prestamos a Deus e o culto que prestamos aos santos, há esta diferença. A Deus adoramos-lo pela sua infinita excelência, ao passo que aos santos não os adoramos, mas os honramos, só os honramos e veneramos como amigos de Deus e nossos intercessores junto dele. O culto que prestamos a Deus chama-se latria, isto é, a adoração. O culto que prestamos aos santos chama-se dulia, isto é, veneração ao servo de Deus. No caso de Maria, que é um culto especial, chama-se hiperdulia, porque é essencialíssima veneração como mãe de Deus, que é o grande título Nossa Senhora, mãe de Deus. 9:08. Vamos deixar fazer o segundo mandamento na próxima semana? Está todo mundo cansado, né? Ninguém fala nada. Está muito alto, eu quero perguntar. Pode ser na próxima semana mesmo. Continuação, né? É porque já está com já o horário já de lançar 9:10 praticamente, então a gente Tudo pode bem, tá concluir na certo. Na próxima semana semana. a gente segue. Vamos rezar então a Ave Maria para agradecer a Deus, né? Honrar Nossa Senhora, e entregar a nossa noite, nosso fim de semana. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem. Tudo ok, então?